o Supremo Tribunal Federal proibiu nesta quinta-feira a condução coercitiva de investigados para interrogatórios. Por 6-5, os ministros entenderam que o recurso é inconstitucional e fere o direito do investigado de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si. A coercitiva, para esse fim, se tornou popular na Operação Lava Jato. Ela está vetada desde o final de 2017, quando o ministro Gilmar Mendes emitiu uma liminar favorável aos pedidos do PT e da OAB que contestam uma medida. Votaram por proibir esse instrumento Gilmar Mendes, o relator, Rosa Weber, Dias Toffoli, Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Foram derrotados Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Gilmar, Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio enfatizaram em seus votos um ponto em comum, que um sistema penal punitivista afeta também pessoas pobres e não só políticos corruptos. Bom, Vera, o que você achou da decisão do Supremo? O que isso implica daqui para frente? Vai lá. Eu sou contra essa decisão de proibir, Patrick. Eu acho que a condução coercitiva é uma ferramenta importante, ilegal, e, portanto, deveria ser usada e deveria continuar a ser usada. Ela não deve ser usada como sinônimo de prisão temporária. Daí porque eu também não concordo com a reação de parte da Lava Jato e de alguns procuradores que dizem que se agora a gente não pode mais coercitiva, então vamos aumentar o uso de prisões preventivas, de prisões temporárias em geral. Não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. A condução coercitiva, quando bem empregada, é um instrumento importante. É importante, inclusive, para que se possam fazer buscas e apreensões e também para que as testemunhas, os investigados entendam a gravidade ali do que se trata, né? O senhor vai ser levado coercitivamente, muitas vezes porque essas pessoas enrolam para ir depor e tudo mais. Então, eu acho que proibir não é o caminho e também não acho que a reação correta seja dizer que agora liberou geral as prisões, porque aí realmente é mostrar que elas estavam sendo usadas de maneira abusiva. É incrível que no Brasil a gente precise ir aos extremos em todas as questões, precise esticar a corda institucional em todas as discussões. Não deveria ser necessário. O arcabouço legal brasileiro existe e deveria ser usado com as devidas moderações em todos os instrumentos. Proibir um instrumento que existe, está previsto nos códigos, me parece algo desmesurado. Me parece, sim, ter como única explicação a tentativa de frear investigações. Proibir, não tem sentido proibir. Da mesma maneira, não é uma reação esperável, desejável de juízes e procuradores dizer que agora liberou geral as prisões temporárias. Isso me parece o óbvio, né? O que você pensa, André Azar? Um fato é que as conduções coercitivas, pelo menos na Lava Jato, estavam sendo usadas de maneira completamente deturpada. Sem contar no espetáculo, com pouco resultado que aquilo representa. Mas o fato é que entra-se na casa da pessoa sem intimação prévia, que é um pré-requisito para a condução coercitiva. No caso do Lula, por exemplo, o mais famoso, e estamos aqui longe de gostar do Lula, o sujeito foi levado coercitivamente, a meu ver, um erro, ademais, sem ter sido intimado antes para depor. Então, é uma deturpação evidente do que está presente no Código de Processo Penal. Isso é uma coisa. Agora, a questão conceitual. A Constituição confronta esse instituto. O artigo 5º da Constituição é expresso, ninguém pode gerar provas contra si, ninguém é obrigado a falar. Esse fundamento constitucional dinamita a ideia da condução coercitiva. Por isso, por esse motivo, a decisão é correta. Mas, fundamentalmente, vamos pensar no modo de aplicação desse troço no Brasil. Um espetáculo, volto ao ponto fundamental, um espetáculo pirotécnico, com efeitos, a meu ver, reversos e sem que aqueles levados tivessem sido intimados previamente. Uma série de deturpações.
que você acha, Marcelo? Deixa eu só fazer uma observação sobre o que o Andresa falou. Claro que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesmo, mas é possível e é legal o Instituto da Confissão e também da delação premiada, em que a pessoa sim confessa crimes e sim entrega provas contra si mesmos e outrem. Na condução coercitiva, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você é levado e não é preso, você é só conduzido de forma ali compulsória para prestar um depoimento no qual você pode, inclusive, ficar calado. Pois é, mas esse é que é o problema. Para quê, então? Esse é que é o ponto. E mais, que a gente esquece, a Vera falou, é verdade, esse instrumento permite que se faça revistas nas casas das pessoas, etc. e tal. Mas existem outros. Existe o pedido de busca e apreensão, em que a autoridade policial vai à residência da pessoa, com ela lá, faz o que tem que ser feito sem que ela possa interferir. Quer dizer, a condução coercitiva não é fundamental para isso. Então ela se torna inócua, a não ser para o espetáculo. Vai lá, Madu. Bom, eu parto do princípio que essas medidas todas têm como objetivo você combater a criminalidade, no caso coibir, combater a corrupção no Brasil, que é endêmica, né? É estrutural. Normalmente, quem pratica corrupção são os poderosos, são aqueles que têm dinheiro para pagar os advogados caros e tudo mais. Então eu vejo nessa medida da condução coercitiva, assim como a prisão temporária, instrumentos importantes e praticamente deixaram de ser inéditos, passaram a ser utilizados e se mostraram poderosos, eficazes no combate do crime de corrupção. De dinheiro público, principalmente, que no Brasil, para mim, tem características de genocídio. Num país como o Brasil, o desvio de dinheiro público, para mim, é crime inafiançável, é crime hediondo, é crime de genocídio. Então, eu acho que isso aí tende a... Porque no arrazoado dos juízes, eles fazem um contorcionismo de raciocínio, dizendo que o julgamento deles é imparcial, em que eles estão preocupados com a liberdade geral, né, do cidadão, principalmente daqueles menos validos, né, dos desvalidos. Eu acho que isso é mentira, eu acho que isso é sofisma, e o que mais me deixa convicto de ficar contra essa decisão, de ser uma decisão que não atende ao povo brasileiro, foi o fato dos 3 porquinhos terem votado da mesma maneira. Né? Votando os 3 porquinhos dessa maneira, tenho certeza que eles votam sempre na contramão da história, na contramão do avanço da civilização, no contramão do interesse da sociedade brasileira. Isso reforça o meu, digamos assim, argumento, se é que pode chamar isso de argumento. A condução coercitiva, para mim, ela tem um efeito pirotécnico? Tem. E é importante que isso exista para que as pessoas passem a se comportar de maneira adequada, para não querer aparecer, né, no jornal, na televisão, de forma vejatória. Sempre vai haver os enganos, mas paciência, isso existe, é do jogo. Claro. A prisão coercitiva, para mim, é uma espécie de aspirina, estou concluindo. Não, claro. Enquanto que a prisão temporária já é um antibiótico. Agora, isso tudo, eu vou concluir o seguinte: essa palhaçada toda, enquanto isso, o Brasil bate recordes atrás de recordes de criminalidade, de homicídio, de assassinato, e as vítimas maiores são os pobres. Isso aí o nosso Supremo não se interessa. A questão da violência do Brasil, inclusive a violência cada vez mais imbricada no aparelho de Estado, isso não interessa ao Gilmar Mendes, não interessa ao Lewandowski, não interessa ao Toffoli, né? Isso não interessa. Interessa aquelas pessoas lá com quem eles vão tomar uísque, isso interessa. Esse é o povo brasileiro para eles. Eu acho que tem argumentos respeitáveis juridicamente para os dois lados. O que defende a garantia a defesa da garantia das liberdades individuais, etc., e, portanto, não gosta da banalização do Instituto da
da condução coercitiva, Patrick, mas eu queria destacar aqui a importância que ele teve para a Lava Jato e por que ele começou a ser usado. Não é que do dia para a noite juízes e procuradores passaram de forma arbitrária a determinar conduções coercitivas, não é isso. É que na gênese vários investigados se recusavam a depor. O próprio Lula, cuja condução coercitiva gerou esse debate, se recusou sistematicamente a depor sobre o triplex do Guarujá, aqui em São Paulo, adiou vários desses depoimentos, adiou vários depoimentos em Brasília sobre as atividades de seus filhos, sua ligação com a Odebrecht, outras investigações que tem sobre eles. Ele ia adiando, ia postergando. Me lembro várias vezes daquele fórum da Barra Funda montar-se todo um esquema para ouvi-lo e ele não ir. E foi então que a Polícia Federal pediu ao juiz Sérgio Moro a sua condução coercitiva. Não foi ele de ofício que decidiu mandar o japonês lá em São Bernardo catar o Lula. Não é assim, entendeu? Isso já é uma construção a posteriori do PT, que o Gilmar Mendes, muito habilmente, depois de um tempo, porque naquela ocasião da condução coercitiva, lembremos, o Gilmar Mendes era um fiel defensor e ardoroso defensor da Lava Jato. Tanto que deu uma liminar contra a nomeação do Lula para a Casa Civil logo em seguida. E não se opôs aos grampos do Moro logo de cara. E não se opôs à condução coercitiva do Lula logo de cara. Ele mudou de opinião e mudou de posição e voltou a ser um garantista entusiasmado depois do impeachment. Isso é inegável. É só olhar os votos antes e depois. Então, se há um abuso por parte da Lava Jato, pode ser que haja, proibir o Instituto ad liminem me parece uma coisa desmesurada. Veja agora, um juiz pode, sem prévia convocação do investigado, mandar prendê-lo, mas não pode convocá-lo a depor coercitivamente. Tá sem peso, isso está desbalanceado. Se pode o mais, por que não pode o menos? Isso não tem justificativa jurídica que pare em pé. Fala, Andreasa. Aí a gente tocou em outro ponto importante, que também está, desculpe a expressão, agora só pode prender se avisar também? Não, porque é o seguinte, nós estamos falando de fase de investigação. O sujeito ser levado coercitivamente para depor quando ainda investigado. Ele pode ser preso temporariamente quando ainda é investigado. Mas isso está deturpado também. Não está. A gente vai chegar lá. Na fase da investigação, que é o que se trata essa decisão relativa à condução coercitiva, é uma coisa. Uma vez havida a denúncia aceita pelo judiciário, aí muda de figura. E o sujeito é obrigado a depor. São coisas diferentes aí. Então, a gente chega na questão das prisões, tanto temporária quanto preventiva. Há motivações, todos nós conhecemos, por exemplo, obstrução da justiça, destruição de provas. Existem os itens listados para a aplicação dessas prisões. Combinações de versões. Tudo isso não substitui a prisão temporária ou preventiva, não substitui a condução coercitiva. O fato de a justiça, de juízes e procuradores estarem apregoando barbaramente que vão agora começar como se já não estivessem fazendo, prendendo preventiva ou temporariamente, indiscriminadamente, mostra como esse sistema está deturpado, como o uso desse instituto está deturpado. A condução coercitiva se transformou no Brasil num instrumento de pressão para que o sujeito faça a delação premiada, e não havendo esse instrumento, a prisão preventiva, como já acontece atualmente, é instrumento, às vezes não dados os motivos para que ela ocorra, para que o sujeito encana, se sinta ameaçado, pressionado para fazer a delação premiada. Isso acontece sistematicamente no Brasil e é uma grave deturpação dos direitos individuais, que são os mais importantes. Espera. Não, eu também não acho que uma coisa pode substituir a outra. Só um minutinho, Madu. E falei isso aqui na minha primeira fala. Você agora dizer que você vai usar a prisão temporária para cobrir a falta da coercitiva, isso aí, a meu ver, é um super trunfo investigativo. Não pode. Porém, eu acho que a proibição não se sustenta. Não é possível você tirar de um juiz, tirar da Polícia Federal e tirar do Ministério Público um instrumento importante de investigação. A condução coercitiva, muitas vezes, estava sendo usada justamente para evitar que investigados combinassem previamente as versões que iam apresentar. Isso numa investigação com muitos braços, muitos tentáculos, como é a Lava Jato, é um instrumento importante que os agentes da lei têm.
Você suprime os instrumentos, os agentes da lei e não suprime os da bandidagem. Fica desequilibrado isso. Diga, Madu, e funcionou desculpa. muito também, né, Madu? No caso do Sérgio Cabral, com a Adriana Selmo, no círculo de amizade também do Sérgio Cabral, acabou ajudando muito nas coercitivas também. Vai, Madu, vai lá. Os fatos mostram que tanto a prisão coercitiva quanto a prisão temporária foram positivos o uso dela, porque 99% das pessoas que foram objetos dessas ações efetivamente têm culpa no cartório, estão cumprindo pena, estão respondendo a inquérito, estão condenados. Então, eu acho que realmente é enorme perda de tempo na situação que o Brasil está, você fica discutindo esse detalhe, que esse detalhe só beneficia de fato, é uma garantia de liberdade para o bandido. Que essas pessoas são bandidas. Porque, deixa eu só concluir, André. Você está invertendo. Não existe maior... estou invertendo, sim, isso é um recurso de retórica. Porque eu acho o seguinte, mas a gente está discutindo a liberdade individual... Peraí, a gente não quer ganhar deixa eu acabar. A gente está discutindo não é um debate. Não, eu quero... Não, eu não estou concorrendo, mas eu estou lançando meus argumentos para mostrar que foi uma decisão errada do Supremo e que esses instrumentos são instrumentos que, de uma maneira geral, são instrumentos positivos para a sociedade, porque para mim não existe maior ataque ao indivíduo, ao cidadão, do que subtrair recursos da União que faltam para a saúde, para a educação, para a segurança. Isso é um ataque gravíssimo à vida individual do cidadão. Isso é um ataque gravíssimo. E na fase da investigação, chama-se crime do colarinho, Grampo. Você está falando de fase investigativa, Madureira. Você está condenando as pessoas. É uma inversão absurda. Nesses casos aí, eu condeno em limine. Eu condeno em limine, porque eu sei que vou errar muito pouco. Isso. Mas o errar pouco não é o suficiente para esse debate sustentar. Entendeu? O errar pouco, você está falando de pessoas, de indivíduos. Essa molecagem teve exemplo recente na figura do grande bastião da moralidade Roberto Barroso, quando proibido de aplicar a condução coercitiva, mandou prender preventivamente. Não foi ele que mandou prender, foi o Ministério Público que pediu, André. E ele acatou a prisão absurda. O pedido do Ministério Público é evidente e ele autorizou a prisão preventiva. Mas você chama um ministro de moleque quando manda prender e não chama quando manda soltar? Isso também acho que tem dois pesos e duas medidas. A gente chama de moleque sempre, quando é molecagem. Então é o seguinte... O sujeito não pode fazer condução coercitiva. Aí vai e faz a molecagem e manda prender as pessoas que não estão nem sequer sendo investigadas. Estão sim sendo investigadas, claro que estão. Não, naquela altura eles estavam convidados a prestar depoimento no processo. Foram denunciados na mesma peça em que tiveram a prisão pedida. E a denúncia não foi aceita, Vera. Naquele momento, os sujeitos foram, na impossibilidade da condução coercitiva, foram presos. Então, assim, tem uma deturpação grave aí. Conclua, Amador. Eu tenho o juiz Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso, como um juiz probo, né? A meu ver, a meu juízo. Não posso dizer o mesmo de outros ministros, né? Também a meu ver, eu acho que é ruim quando a gente fica fulanizando esse debate sobre os ministros, que a gente entra meio num clima de álbum de figurinha da Copa, dos dois lados. Não, e ninguém tá falando... E vejam bem, eu não falei aqui, atenção, para ficar bem claro, eu não falei aqui que algum juiz da Suprema Corte Brasileira não é probo. Em nenhum momento eu botei a honestidade de um juiz da Suprema Corte em questão aqui. Só para deixar claro, eu estou falando sobre atitudes políticas. Que azar de vários lados. Que eu acho, Andresa, por exemplo, no caso do Coronel Lima, quantas vezes esse homem se recusou a ir depor? E não era nem condução coercitiva, era convocação. Quantas? Quantas vezes alegando que estava doente? É molecagem? Não sei se é molecagem. O cara estava driblando a investigação policial. A gente até brincou aqui nessa ocasião, Vera, você lembra? A gente falou, cadê a condução coercitiva no Coronel Lima? A gente brincou com isso aqui no programa. E aí não pode. Eu mesmo fiz a brincadeira. Não, é o seguinte... E como faz nesse caso? Você não vai ouvir o cara nunca? Vai, mas não na fase de investigação. Não vai ouvir na fase de investigação? Como não vai ouvir na fase de investigação? Claro que tem que ouvir. Ele não é obrigado, Vera, a falar na fase de investigação. Não é obrigado a falar, mas é obrigado a comparecer. Ele estava sendo convocado
obrigado pela justiça, ele não estava sendo convidado para tomar um café. Ele tem Ele não é de ir lá. obrigado. Ele pode chegar lá e dizer, eu não vou falar nada. Isso é legal. Agora, se recusar aí, é obstrução à justiça. A gente gostaria que fosse assim, mas ele não é obrigado nessa altura. Esse Você é que é o entendeu o que eu ponto. falei, né? Eu concordo com você que ele não é obrigado a falar. Ele é obrigado a ir lá, sim, claro que é uma intimação. Ele alegou problemas de justiça sucessiva, de saúde sucessivas vezes. Então, Isso a é condução obstrução. coercitiva não resolve esse problema, Vera. Resolveria? continua. Claro que Não resolveria. resolveria, Ele teria ele iria- sido conduzido coercitivamente. Pra quê? E não teria sido preso. Pra ir lá e depor. Aí ele chega lá e fala que não vai depor, mas pelo menos Então, teve de ir lá prestar sua conta a PF. Isso é um a investimento justiça. na festa. Não, não tem essa. Não é investimento na festa. É evitar que o cara fique acoelhado na sua casa, se furtando a prestar depoimento. Muita gente fazendo fama nisso aí. Essa questão da condução coercitiva é uma falácia. Bom, eu tô gostando tanto do papo do Supremo que eu vou continuar no tema, então. Então Pode tá. ser? Pode. Então, olha só, a ministra... Agora, Patrick Santos. Oi, Patrick Carlos Santos. Andreasa. Só um momento importante. Vejam como é este programa. Nós estamos aqui num debate acalorado. Vamos mudar de assunto. E mudaremos também o tom, porque é assim que se faz um grande Claro, programa lógico. de debate. Olha, veja o que Mas coisa. tá bom, não é viu? O mágica, debate não. tá respeitoso. Acho que tá ótimo. E porque é um Não, tema tem- mesmo... Não, tá Respeito respeitoso. não, Tá ó- tá cabeçada, é cabeçada no supercílio. Não, tá riquíssimo o debate. É. Mas depois a gente troca a camiseta suave. É. Opa, com Madureira não. Madureira não. Opa!